que futuro augura para os territórios de baixa densidade como este onde nós nos encontramos hoje? Muito bom dia a todos. Embora esteja aposentado das lides académicas, a questão das apresentações é uma subsídio de dependência muito grande. E, portanto, eu vou utilizar uma pequena apresentação, muito sucinta, sobretudo devido a um mapa, mas gostaria muito de agradecer o convite que o José Carlos Albino me fez, a oportunidade de alguém do Norte interpelar o Alentejo. Não é muito comum esta ligação entre o Norte e o Alentejo, mas é uma região onde eu me revejo muito e, sobretudo, esta experiência pessoal desta sessão. Mas o José Pacheco Pereira ainda há pouco me tinha feito a promessa de que não me olharia com o olhar implacável como ele olha o António Costa e o António Lobo Xavier quando algumas ideias são feitas no debate. Portanto, é com um bocadinho de mais à vontade que eu vou fazer a pequena apresentação, porque ele me fez essa promessa há um minuto. Ele escreveu isto. Vou-vos apresentar, sobretudo, estas três ideias, uma das quais, a primeira, eu penso que pode ser algo de controvérsia. E porquê? Porque o que nos é pedido e que nos era pedido nas interpelações feitas aos oradores era que pensássemos, sobretudo, a questão da inovação neste tipo de territórios e de que maneira a inovação territorial, digamos, poderia ser uma saída possível em relação a estes problemas estruturais e, portanto, respondendo exatamente nessa medida que a questão do Paulo, digamos, é colocada. E aqui a minha ideia central é de que é preciso respirar um pouco a fim de pensar o modelo de desenvolvimento e a questão do território. E porquê é que eu digo que é preciso respirar um pouco? Porque não é possível, na minha perspectiva, isto pode ser controverso, não é possível repensar o modelo de desenvolvimento do país e do território enquanto permanecermos nesta encruzilhada, que mais do que encruzilhada é um caminho em direção a um precipício. E essa tensão em direção a um precipício não permite, de facto, repensar o modelo de desenvolvimento e a questão territorial. Isto é, estas duas questões estão abafadas com as questões que estão aqui implícitas. E porquê? Porque há, de facto, nós estamos a sofrer, do ponto de vista económico, mais do ponto de vista económico, isto é algo que se cruza com a intervenção do Jorge, estamos a sofrer os efeitos de uma tripla crise. A primeira não é muito popular, ela tem-me dado alguns amargos de boca, há gente que não se revê muito nisto, que é, antes da crise financeira de 2007 e 2008, Portugal, por muito que se queira escamotear, vivia uma crise económica de proporções assinaláveis, no seu modelo de afetação de recursos, de financiamento, uma crise de financiamento que estava latente, alguns de nós alertaram para isso, a anemia do crescimento económico era óbvia e evidente, e decorria uma penosa mudança estrutural de adaptação à globalização. E, sobretudo, era uma mudança penosa porque o investimento público estava em contraciclo com as necessidades dessa mudança. Ou seja, o investimento público, na sua afetação de recursos, estava a induzir o setor privado a opções de investimento que não tinham nada a ver com a opção que muitas empresas estavam já a fazer de adaptação à globalização. Isto é duro de dizer, o Partido Socialista normalmente não gosta de ouvir isto, mas esta questão, a meu ver, é fundamental. Quer dizer, não conseguimos entender a situação atual se não conseguimos entender esta crise anterior, no fundo, à crise financeira de natureza internacional. A segunda crise que se encavalitou nesta é nitidamente a grande recessão económica internacional que se desenvolveu em função da crise financeira e, sobretudo, mais do que a grande recessão, porque a crise de pânico essa foi resolvida em muito pouco tempo, não é? Mais do que isso, a recuperação extremamente anémica e titubeante que se desenvolveu a partir dessa grande recessão. E, em terceiro lugar, a desastrada, eu tenho aqui, entre parênteses, intencional ou não, desastrada abordagem à crise das dívidas soberanas, sobretudo numa arquitetura ou num edifício do euro claramente não preparado para situações de stress
E quando um edifício não está preparado para situações de stress, são as partes mais frágeis desse edifício que sofrem. E, de facto, os países da Europa do Sul foram a carne necessária, a carne em relação ao canhão para resolver o problema da pressão que se abateu sobre este sistema em stress profundo e que não estava preparado em relação para esse. Ora bem, isto está a gerar um modelo de desenvolvimento oculto, de facto, que não está democraticamente escrutinado, e isto é muito importante na minha perspectiva, não está escrutinado, não está validado do ponto de vista democrático, porque poderia estar, e que é um modelo que tem, sobretudo, estas vertentes. Embarquecimento da força de trabalho em termos muito progressivos, e aqui eu acentuo, sobretudo, não é propriamente a descida dos salários, é, sobretudo, os efeitos dinâmicos perversos que isto está a provocar. Que efeitos dinâmicos perversos? A não inovação empresarial, ou seja, quando o país estava a despertar para a inovação com um choque salarial descendente, isso é o pior incentivo que se pode fazer à inovação empresarial. E, em segundo lugar, muito mais importante ainda do que este, aquilo que nos custou 2 décadas a conquistar, a opção das famílias e dos indivíduos pelos investimentos em educação e capital humano, estão neste momento em riscos de retorno absoluto. Porque não há investimentos de família em capital humano, que são caros, etc., com a progressão salarial descendente e com oportunidades de trabalho apenas ao nível da diáspora internacional. Ora bem, agravamento de desigualdades e um tema que aqui o Pacheco Pereira, digamos, tem tratado com muita profundidade, que é a fratura do país, nas suas múltiplas dimensões, os almofadados e os não almofadados. No meu tempo de liceu havia uma figura que era os almofadinhas, já não são os almofadinhas, são os almofadados e os não almofadados, os novos e os velhos, os empreendedores e os não empreendedores, e muitas outras dicotomias, entre os quais a do território, que este processo não lhe falta imaginação a fim de criar estas fraturas. Ora bem, neste modelo em curso, o papel do território de uma região como o Alentejo é fortissimamente muito penalizador. Ou seja, o Norte e o Centro, com alguma dinâmica demográfica ainda em estado de graça, poderão aspirar a alguma margem de emprego se este modelo se vier a aprofundar. Mas o Alentejo não tem massa crítica demográfica para jogar as suas cartas neste modelo de embaraçamento progressivo da força de trabalho. Ora bem, uma alternativa, sobretudo, que tem que assentar em algumas linhas estratégicas essenciais. E aqui é que me parece que pode haver algum consenso nacional, ainda que eu não gosto muito da palavra. Em primeiro lugar, a continuidade imperiosa da melhoria de qualificações do país, que parece estar a arrefecer. Melhorar fluxos, como eu digo, para quebrar a inércia dos estoques. E vou-vos mostrar um mapa que é a inércia é brutal, vista a nível europeu. Em segundo lugar, a mudança de perfil de especialização produtiva, e aqui, mais do que discutir setores emergentes ou consolidados ou tradicionais, aqui o que me interessa é apostar naquilo que tem uma capacidade de absorção, de melhoria de qualificações. Isso é que é o fundamental, seja na têxtil, seja no calçado, seja na biotecnologia. O que é fundamental é apostarmos em áreas que sejam capazes de absorver mais qualificações para gerar o efeito de retorno aos investimentos de capital humano que finalmente a sociedade portuguesa conseguiu fazer e que está em riscos de ver destruídas. Inovação e conhecimento para responder ao estímulo da progressão salarial. Eu sou um adepto óbvio da subida do salário mínimo já. Nós precisamos desse instrumento exógeno para incluir aqui algumas alterações. E depois, uma coisa muito modesta, que são escolhas públicas sensatas. Isto é estranho um economista dizer isto sem uma grande sofisticação. Não. Atendendo às não sensatas opções da década anterior, nós temos que ter escolhas públicas sensatas. Escolhas públicas centradas nas almofadas sociais, obviamente, e libertar recursos de investimento público para potenciar a transição, não para potenciar o contrário. Não para potenciar infraestruturas levadas ao extremo, não para potenciar, digamos, imobiliário, etc. Ora bem, e reparem, este mapa é o mapa da inércia do passado. É um mapa que circulava em novembro, dezembro, digamos, por todas as DGs europeias, onde se ia
havia esta nota de imprensa a pressionar-nos. Isto chocou muito em Bruxelas. É um indicador que mede a percentagem na população com mais dos 15 anos, o peso das pessoas apenas indo até um secundário inferior. E, de facto, esta imagem da inércia do passado é brutal. É brutal. E reparem, em números, o Alentejo está aqui muito mal colocado, obviamente, mas também está Lisboa. E reparem, eu só costumo destacar que é o choque entre a percentagem de Praga, da região de Praga, e a percentagem das nossas regiões. Diferenças de 50 pontos percentuais neste indicador. Não é preciso dizer mais nada. Este gráfico fala abundantemente e por isso é que a minha costela de economista, com o olhar à geografia, digamos, é sempre irredutível, porque os mapas têm, de facto, um poder de sedução que, de facto, os nossos modelos não têm, com alfas e betas, não têm, de facto, o poder de sedução que os alfas... Ora bem, e de facto, eu cito isto porque esta questão dos estoques e dos fluxos é uma razão fortíssima relativamente à fratura do país. E evitar a fratura do país está aqui. Está aqui. Ou seja, nós não podemos abandonar os estoques e centrar-nos apenas nos fluxos. Nós temos que, continuidade imperiosa, acentuar a melhoria de fluxos das qualificações, mas não esquecer os estoques. Nós não podemos esquecer que 63% do desemprego é de longa duração e que a esmagadora maioria desse desemprego de longa duração não tem o ensino básico ou menos que o ensino básico. Isto não pode ser esquecido e a fratura do país não pode ser esquecida territorialmente falando. Ora bem, isto é viável. Na minha perspectiva, se resolvermos isto a sós e permanecermos no euro, não é muito fácil. É muito difícil, a meu ver. E pergunta-se, e a ajuda dos fundos estruturais, mesmo que sejamos irrepreensíveis a aplicar os mesmos? Não chega. Ajuda, como eu digo aqui, se tivermos juízo, ajuda, mas não chega. E não chega porquê? Porque a mudança estrutural que é pedida a este país com esta inércia de estoques, a mudança estrutural que é pedida a este país não é possível num clima de mercado único, respeitando as leis da concorrência do mercado único e permanecendo no euro. E já estão a dizer, bom, este é dos que apoia a saída do euro. Não. A saída do euro assusta-me. Não sei se é por chegar aos 65 anos, mas a imprevisibilidade da saída do euro assusta-me. Não tenho a vontade intelectual com que alguns colegas meus discutem esta questão. Não tenho. Quer dizer, assusta-me a saída. E, portanto, se eu não opto pela saída do euro porque me assusta, fica a saída da mudança estrutural com respostas tecidas, e este o tecer é uma palavra deliberada, tecidas no âmbito da Organização Europeia. É possível? Não é possível? Já estive mais otimista, mas não tem outra saída. Quer dizer, a outra saída é o precipício. E, portanto, digamos, nós teremos que lutar numa ampla convergência de muitas sensibilidades em Portugal. Não estou a falar dos consensos a nível partidário, não. A convergência das sensibilidades. E aí, por exemplo, é que eu acho que, por exemplo, a quadratura do ciclo é um bom exemplo, porque é uma convergência em alguns pontos de sensibilidades que a pergunta é, mas não seria possível explorar isto numa outra lógica de intervenção? Essa é sempre a minha dúvida. É sempre a minha dúvida. Ora bem, e aqui é que chegamos ao território. Desculpem só chegar aqui. Porquê? Porque não é indiferente o papel do território no cenário de precipício ou nesta alternativa. Ora, só num cenário alternativo é que o Alentejo pode representar aquilo que eu chamo um ativo territorial ao serviço dessa transição. Sobretudo, é uma coisa que me preocupa, sobretudo se os futuros respirados pelos diferentes alentejos encontrar alguma convergência. Eu tenho tido algumas surpresas, porque tenho trabalhado recentemente em vários alentejos e não é fácil. Não é fácil assegurar a convergência dos futuros. Vistos a partir de Sines, vistos a partir de Elvas, vistos a partir de Beja ou vistos a partir de Évora. Ou vistos a partir de coisas mais pequeninas, como Montemor, ou como Arraiolos, ou como Mora, ou outra coisa qualquer. Não é fácil. Ora, e isto parece-me fundamental, porque isto é, digamos, tem que haver aqui alguma convergência. Quer dizer, e aqui
E aqui nós estamos a discutir uma coisa sem conhecer em profundidade aquilo a que eu chamo a geografia da crise. Há alguns mapas do João Ferrão, recentes, numa publicação do ICS, que eu tive a honra de escrever uma página e meia de comentário ao texto do João Ferrão. A geografia da crise apanha apenas o período entre 2009 e 2011, não chega, a meu ver. 2012 e 2013 são anos muito importantes para perceber. E aqui o que o João, que estará cá, digamos, no sábado, o que o João mostra é uma certa fratura das dicotomias a que nós estávamos habituados. O litoral interior, o rural urbano. E, por exemplo, relativamente a esse mapa, o Baixo Alentejo, que é uma expressão que se continua a utilizar, o Baixo Alentejo é muito penalizado, sobretudo do ponto de vista económico. Há, de facto, um retrocesso muito grave nos indicadores e a cor é muito mais escura dos municípios do Baixo Alentejo. Ora bem, e aqui eu chego à minha perspectiva, isto é, o que é que o território do Alentejo oferece, o que pode oferecer à inovação territorial e estes cenários alternativos? Em primeiro lugar, uma coisa que o Alentejo faz muito bem, que é o território como fator de resiliência e de amortecimento e degradação das condições de vida. É um território que faz isto extremamente bem. E nós não estamos pior devido a estas almofadas. E esta é extremamente importante. E aqui, há o que eu digo aqui, uma longa experiência, uma longa sabedoria, não só na intervenção municipal, mas na realidade das associações de desenvolvimento local, que têm de facto um peso excepcional aqui, neste papel, e vão ter no próximo período de programação, se conseguirem entender, se conseguirem converger, muitos instrumentos de política pública à sua disposição. E depois, o território como recurso, ao serviço de um modelo de desenvolvimento que não fratura o país, como está a fazer, e que, sobretudo, que valorize a melhoria das qualificações e combata aquilo que eu chamo a inércia dos estoques, que são muitas em Portugal. Ora, e aqui o grande desafio, não é fácil, é criar uma base produtiva, que seja capaz portanto, de existir amigavelmente com aquilo a que diferencia inimitavelmente a região, que são as suas amenidades urbanas, as suas amenidades ambientais, de índole patrimonial e cultural. Ora, é possível encontrar uma base produtiva que seja capaz de ter uma existência amigável com estas amenidades? Eu julgo que sim. Há alguns exemplos disso. E, sobretudo, porque há aqui duas máximas que pessoalmente me encantam, não são aquilo em que estão a pensar, a questão da lentidão, não, são mais profundas do que isso, que é estas duas ideias que eu acho sensacionais, que é, no Alentejo o tempo é tudo, no Alentejo é possível encontrar o tempo. Isto, na minha perspectiva, isto tem uma profundidade de implicação. Não estou a falar apenas na linguagem do marketing, não. Estou a falar do ponto de vista de encontrar um futuro comum e de encontrar, sobretudo, uma base produtiva que seja capaz de existir amigavelmente com estas características. Ora bem, muito sumariamente, em matéria das questões relativas à inovação, eu acho que nós temos aqui de distinguir duas coisas que eram, digamos, um convite ao debate. Do ponto de vista dos territórios de inovação, o Alentejo será sempre muito penalizado nesta matéria. Há que enfrentar isto com muita coragem. Porquê? Porque a inovação quer resulte do conhecimento analítico, mais ligado à ciência, quer resulte do conhecimento sintético, mais ligado à capacidade de resolução de problemas, quer resulte do conhecimento simbólico, que a cultura usa muito, e as indústrias culturais usam muito, a não ser neste último caso, em que as amenidades urbanas do Alentejo, e há casos disso interessantes, em Montemor, em Évora, etc., e julgo também aqui, que é amenidades culturais que estão a gerar algum conhecimento simbólico e, portanto, a atrair atividades de índole cultural que podem ser uma fonte de criação de emprego, de riqueza e de valor. Retirando isso, a inovação é sempre madrasta para os territórios de muito baixa densidade. Porquê? Porque a inovação é sempre concentração de recursos. Interação é conhecimento tácito.
Ora, isso encontra-se nos territórios de muita concentração. Isso penaliza o país em relação às grandes concentrações de inovação europeias e americanas e dentro do país, claro, que penaliza as regiões de muito baixa densidade em relação a Lisboa e em relação a outras regiões que têm estas características. Ora, outra questão, e ficava por aqui, é muito interessante, que é a inovação territorial. A inovação territorial. E a inovação territorial é, sobretudo, esta ideia de que inovar é sempre combinar melhor e diferentemente recursos. Quer estejamos a falar de inovação social, de inovação tecnológica, é sempre esta ideia muito simples de combinar melhor e diferentemente com a incorporação de conhecimento as coisas. Ora bem, aqui na minha perspectiva, há grandes potencialidades para combinar melhor recursos no território, inovar na cooperação entre recursos. Reparem, à medida que as ciências da organização vão compreendendo melhor a inovação, vão percebendo que as empresas mais inovadoras são as que têm práticas de cooperação de recursos internos mais evoluídas, mais sofisticadas. Isto pode-se aplicar ao território. Inovação na governação, ou seja, inovação institucional. O Alentejo pode dar alguns saltos nisso, aproveitando a sua estratégia de debate. E aqui uma ideia com que eu ficava, que tenho andado entre aspas, a vender, a propor em alguns sítios, que é uma investigação e desenvolvimento em sistema de copromoção, que existe, Universidade de Empresa, Centros de Investigação e Empresa, mas agora alargar a ideia em sistema de copromoção ao território. E estes territórios que estamos a falar hoje não podem ficar à margem da produção e disseminação do conhecimento como bem público. E, portanto, nos instrumentos de programação que existem e que estão a ser gizados, a minha pergunta é, por que não uma ideia em sistema de copromoção em que, além de centros de investigação, empresas, entidades de intermediação, haja outras entidades de intermediação que façam intermediação ao território e às suas necessidades. E, portanto, é uma ideia que fica, já a apresentei, digamos, em alguns sítios, espero que haja alguma oportunidade a fim de a testar e, portanto, era com estas ideias muito simples, a meu ver, que vos propunha algum contributo em relação a este debate. Muito obrigado.